Bom, obrigado pelo convite. Afogamento é um tema que eu tenho trabalhado a minha vida toda, profissional, e é um tema que afeta muito o nosso país, que é um país basicamente aquático. Eu sou médico, formado há muitos anos, não vou nem dizer quantos, e eu trabalhei na praia com os guarda-vidas e trabalhei no CTI recebendo o afogado. Então eu tive a oportunidade de ver todo o processo, desde o atendimento na areia até o atendimento na emergência, o paciente que vai para o CTI, em alta, pós-alta. Então eu consegui acompanhar todo essa evolução, esse follow-up do paciente afogado, desde o pré-hospitalar até o hospitalar. E nessa vida profissional surgiram muitas dúvidas, mas assim, uma quantidade muito grande de dúvidas. E nós recorremos para a literatura internacional e percebemos rapidamente que não existia praticamente nada na literatura internacional. Então eu passei praticamente minha vida inteira desenvolvendo soluções para aquelas perguntas que eu não encontrei resposta, que eram quase todas. Tá? E o que eu vou mostrar resumidamente é uma parte disso para vocês. Tá? Afogamento é uma pessoa ou várias pessoas que chegam num local para brincar ou para fazer qualquer atividade aquática e não compreendem exatamente o risco que essa área aquática representa. Então, ou essa pessoa subestima o risco, ou essa pessoa supervaloriza a sua competência aquática para enfrentar aquele risco. O resultado é o afogamento, que ocorre de forma inesperada. Para a gente que conhece é esperado, mas para a pessoa é inesperado, né? Surge como uma coisa assim, como isso está acontecendo? Isso não podia estar acontecendo. Então, e acontece muito rapidamente, como essa cena que a gente está vendo. Em 1 ou 2 minutos, esse laguinho super inocente vai estar praticamente liso e sem evidência de que alguém está morrendo ali, né, submerso. E isso acontece, como eu falei, muito rápido, né, e em 3, 4, 5 minutos está em parada cardiorrespiratória e em óbito, se não for retirado de dentro d'água, se não for ajudado por alguém que perceba esse risco. E isso acontece em todos os lugares. Isso não é só uma coisa de rios, né? Isso acontece em piscina e acontece em praias, corredeiras, em vários locais, né? Crianças que se afogam em balde, crianças que se afogam em caixa d'água, em máquina de lavar, em banheiro, em cisterna, em fossa. Quer dizer, basta ter uma situação de área aquática de risco e uma situação de uma pessoa que não compreende esse risco, e por não compreender, não visualizar esse risco ou não acreditar nesse risco, se submete a um risco que é acima da sua competência de enfrentar. O planeta Terra tem 75% de água e cada ano mais afogamentos vão acontecer. O Brasil é o país que tem o maior número de salvamentos aquáticos e um dos maiores números de óbitos por afogamento. Porque nós temos águas praticamente o ano inteiro com uma temperatura agradável para serem visitadas. E isso aumenta o risco. Além de toda a navegação no norte, no Amazonas e nos rios afluentes, São Francisco, isso tudo dá ao Brasil um papel de destaque, um destaque, digamos assim, negativo nesse ponto, da ocorrência do número de afogamentos. 10 pessoas se afogam, uma morre a cada minuto no mundo. 15 pessoas morrem afogadas diariamente no Brasil. Então, todos os dias. Hoje,
15 brasileiros vão morrer afogados. O afogamento é a segunda causa de óbito, de 1 a 4 anos de idade. Terceira, de 5 a 14, quarta, de 15 a 24 anos. Significa que nossos jovens morrem principalmente de afogamento, de 1 a 24 anos. Ou seja, é uma tragédia que a gente vive no Brasil. Não é só no Brasil, mas o Brasil tem, como a gente falou, um papel de destaque nesse efeito negativo e nessa situação de afogamento. Quando a gente fala de quem se afoga mais, homem ou mulher, o homem se afoga e morre 6 vezes mais do que a mulher. E na faixa de 25 a 29 anos, o homem se afoga e morre 21 vezes mais do que a mulher. Isso significa alguma coisa para a gente. Por que o homem se afoga e morre tantas vezes mais nessa faixa etária? E a gente volta para aquele fator inicial que é, né, aquilo que a gente falou, o risco do ambiente, a falta de visão para aquele risco e a falta de entender o seu limite, né, o que é a sua competência aquática para enfrentar aquele risco. E aí isso fica mais evidente na adolescência e no adulto jovem, que são mais poderosos, se acreditam mais poderosos, e a gente chama de masculinidade tóxica. Né? Juntam 2, 3 garotos e um fica pilhando o outro de fazer algumas coisas que são muito mais arriscadas. E a mulher não entra nessa bobeira, digamos assim. E aí morre, se afoga e morre muito, muito menos do que o homem. O afogamento tem faixas etárias diferentes. Você vê assim, na faixa etária de 1 a 4 anos, a diferença de sexo é praticamente nenhuma. Quando você vai a partir de 10, 12 anos é que começa essa diferença entre o sexo masculino e o sexo feminino. E cada faixa etária tem uma razão um pouco diferente, um cenário um pouco diferente em que ocorre o afogamento. De 1 a 4 anos é mais em casa e ao redor. A partir de 5 a 9 anos, como é de 1 a 9 anos, é em casa e em piscinas. Então, de 5 a 10 anos, mais em piscinas, e normalmente piscinas residenciais. E a partir de 10, 12 anos, mais em águas abertas, praias, rios, lagos e represas. Quando a gente fala de afogamento, a gente pensa em praias, mas não são as praias o pior local, o local de maior risco de afogamento, e sim toda a região interna de rios, lagos e represas, onde acontece 75% dos afogamentos com morte no Brasil. Você vê esse gráfico aqui que mostra claramente que os afogamentos são muito mais frequentes no norte, no nordeste e no centro-oeste, locais que têm pouco litoral, mostrando que o local de maior risco não é a praia. Por que não é a praia? Quer dizer, a praia é o local de maior risco, mas é onde concentram-se também os guarda-vidas. Então acaba que a praia está mais guardada, embora tenha um risco altíssimo, ela está mais bem guardada, supervisionada. E o interior, os rios, lagos e represas, não tem supervisão alguma. Então, a pessoa que passou um sufoco não tem a quem chamar. Pelo contrário, acaba chamando uma outra pessoa que também não tem condições de enfrentar aquela situação e acaba se afogando e morrendo junto. Como eu falei, 75% dos afogamentos com morte acontecem em água doce. Então, essa é a nossa principal preocupação. E o que a gente gasta de dinheiro com afogamento é absurdo. Se a gente já gastasse 10%, né, ou investisse 10% disso para prevenção, a gente teria uma economia de vidas e uma economia de dinheiro. Nós estamos desperdiçando o nosso dinheiro com mortes. Não só ruim, não só notícias ruins nós temos também algumas coisas boas. Mostra esse gráfico de 79 a 2018 como o número de óbitos por 100 mil habitantes vem reduzindo ano a ano, mostrando que, embora a população cresça, embora os esportes e a prática de banho em rios, lagos e represas tenham
crescido, houve uma redução do número de óbitos por 100 mil habitantes, e isso é decorrente, principalmente, de prevenção. Todos esses fatos são assustadores, mas eles mostram apenas uma realidade de que a gente está vendo 6% apenas do problema afogamento. Como é muito semelhante com o trauma. A gente não consegue mensurar o total do problema, e sim apenas 6% dos afogamentos. Por que isso? Isso é a linha do tempo do afogamento, que serve exatamente para a linha do tempo do trauma. O afogamento é um trauma. E você pode ver aqui como a gente só consegue contabilizar ou reportar dados de hospitalização e morte. E na hospitalização, apenas as internações que geram AIH e cobrança no DataSUS. O sistema privado pouco informa sobre afogamento. Então, o que a gente vê é a ponta do iceberg. O resto, a gente não sabe o que está acontecendo em relação ao afogamento. E se 6% do problema já é assustador, imagina o total disso, de investimento, de trauma, de gastos, né, que a gente faz desnecessariamente quando a gente tem uma arma sensacional, que é a prevenção. E é assim que a gente vê o afogamento, prevenção grande, prevenção mais importante do que salvar, do que realizar primeiros socorros. Mas não é isso que a população vê. E, normalmente, quando a gente é chamado para dar uma aula ou para falar sobre afogamento, normalmente todo mundo pensa, eu vou aprender como salvar, vou aprender como fazer uma ressuscitação no afogado, como fazer as medicações, né? E isso não é o mais importante. Dá uma olhada nesse trabalho que a gente fez e publicou em 2018 na Resuscitation, que mostra como entre 1.565.000 intervenções feitas por guarda-vidas nas praias, apenas 99,9% delas foram prevenção. Apenas 0,1% foram salvamentos e 0,02% foram primeiros socorros e suporte de vida. Mostra claramente a importância de uma boa atuação na área de afogamento, ou seja, prevenção, 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 depois o resto. E isso é muito importante, principalmente para todos nós que lidamos na área de saúde. Afogamento está muito relacionado aos protocolos de ressuscitação. Na realidade, o afogamento foi quem incitou a realização de protocolos de afogamento, e esse é o primeiro protocolo de ressuscitação criado em 1771, onde dizia aquecer a vítima e remover as roupas molhadas, aspirar a água. A gente faz isso até hoje, né? Aquece a vítima e remove as roupas molhadas. Aspirar a água posicionando a vítima com a cabeça mais baixa que os pés. Nós paramos de fazer isso há 30 anos. Estimular a vítima com fumo de tabaco por via retal ou oral. Graças a Deus nós já paramos de fazer isso há muitos anos, né? Parece que a nicotina tinha um efeito adrenérgico e em alguns casos deve ter ressuscitado algumas pessoas. Utilizar o método de respiração boca a boca, nós fazemos isso até hoje. E uma pergunta clássica, né, que depois a gente pode ver, é qual é o risco de você fazer um boca a boca numa ressuscitação, né? E toda essa história de ressuscitação começou na cidade do Rio de Janeiro, onde nós temos áreas aquáticas por todos os lados. As praias, a Baía de Guanabara, a Lagoa Rodrigo de Freitas. Então, o risco ali na cidade do Rio de Janeiro é muito alto. Por isso, todas as medidas se deram início por essa cidade do Rio de Janeiro no nosso país. Essa é a primeira torre de salvamento, onde o guarda-vidas ficava ali em cima, vigiando, se importando, orientando as pessoas que iam se banhar na praia de Copacabana. A gente não sabe exatamente como ele fazia para descer dali, para fazer o socorro, mas de alguma forma ele tinha de fazer isso. Isso é 1918, ou seja, temos mais de 100 anos já de estabelecimento preocupados com prevenção, resgate e primeiros socorros em afogamentos.
essa primeira ambulância a fazer o resgate, ou fazer o atendimento nas praias, ou atendimento no Brasil, pré-hospitalar. E ela foi criada para os casos de afogamento. 1930. 1958, né, quando ainda Peter Safar não tinha introduzido o protocolo de ventilação e compressão durante uma ressuscitação. E era assim que se fazia. Comprimia-se o pulmão e descomprimia-se o pulmão e fazia-se uma ventilação indireta e que deve ter salvado muita gente. O que mudou de lá, daquela situação, daquela história, para cá? Eu trouxe duas situações que eu acho que fica bem claro o que a gente quer dizer com risco ambiental e comportamento de risco. Essa é a praia de Copacabana, julho de 2013, visita do Papa ao Rio de Janeiro, onde houve uma aglomeração gigante na praia para assistir o Papa. Tá? O número de pessoas era gigante, tinha onda, o risco era grande, foram feitos 145 resgates, 37 atendimentos médicos e 0 óbitos. E comparar essa situação com esse feriado da cidade do Rio de Janeiro, onde tinha a mesma quantidade de pessoas, mesmo tamanho de ondas, mas foram feitos 2.000 resgates ao invés de 145. Quando tinha muito mais gente para ajudar e ocorreu muito mais atendimentos médicos e ocorreram 4 óbitos num só dia no litoral do Rio de Janeiro, mostrando que a visita do Papa, o comportamento era para assistir o Papa, as pessoas vestidas, sem usar álcool, com um comportamento completamente diferente em educação do que outras pessoas que foram à praia para entrar na água, né, para usar o álcool, para se divertir na água. Então, o comportamento de risco é uma variável que afeta diretamente o resultado. Bom, tudo isso que a gente está falando, a gente tem vários canais de mídias sociais. O principal é a nossa página da Sobrasa. A gente tem na página da Sobrasa 2 cursos para profissionais de saúde, o suporte básico de vida em afogamento e o suporte avançado de vida em afogamento. São cursos simples, 5 horas, todo online, e ele pode ser feito muito, muito facilmente entrando em contato com a gente direciona. Queria convidar vocês para entrar no grupo fechado do Telegram, onde a gente troca informação todos os dias, tá? É muito legal, tem mais de 500 pessoas no grupo, sempre tem dúvida, eu sempre posto, diariamente a gente posta alguma novidade sobre afogamento, então, assim, não há por que não conhecer mais de afogamento, tá? A gente tem essa informação, a maior parte da informação que está na Sobrasa, 95% é gratuito, você acessa algoritmos, aulas em YouTube, flyers, programas, vídeos em desenho animado, gibis, muita coisa. Afogamento é a aspiração de líquido não corporal causado por submersão ou imersão de vias aéreas. Significa que basta eu estar na água brincando e alguém jogar água no meu rosto e eu aspirar, eu me afogo. Claro que se eu tenho ferramenta para entender que eu sei nadar, eu sei flutuar, eu sei sair daquela situação, é muito fácil sair daquela situação. Mas imagina uma pessoa que, como aquele vídeo inicial, que ela entrou na água, né, percebeu que afundou demais, não conseguiu flutuar via aérea e começa a aspirar, começa a fazer um exercício violento para se manter à superfície e imediatamente cansa, né? Em 1 minuto ela está com os braços exaustos e começa a afundar e morre. Então a morte é muito rápida e o afogamento acontece com todo mundo. Então todo mundo que está me assistindo aqui já se afogou alguma vez, seja bebendo um copo d'água, num banho, nadando, surfando, brincando na piscina, né? Então o afogamento é isso, é a aspiração de líquido não corporal. Claro, uma pessoa passou um sufoco na água e ela não aspirou, ela é apenas um resgate, uma pessoa que foi resgatada da água, mas não tinha a patologia afogamento. E afogamento acontece muito mais, como a gente falou, com os homens, muito mais com solteiros, porque é aquela faixa etária que se arrisca muito mais,
50% das pessoas que se afogam acham que sabem nadar, entende? Não compreendem o risco que estão se submetendo, ou superam ou supervalorizam a sua competência aquática, e aí se afogam. A maioria se alimenta 3 horas antes do afogamento. Isso quer dizer que, quando você for lidar no setor de emergência, ou no atendimento de APH, com esse afogamento, a possibilidade de vômito e broncoaspiração é muito grande. E como a via aérea é a parte mais importante do afogamento, seja em qualquer grau de afogamento, você sempre pode lidar com essa complicação que é o vômito e que é muito frequente. Então a gente tem que saber algumas medidas que a gente pode conversar depois, que são para reduzir a incidência de vômito no afogamento. Afogamento existe tipo primário, ou seja, aquele em que ele subestimou o risco ou superestimou sua capacidade e se afogou, ou secundário, por conta de um trauma, por conta de uma cãibra, por conta de uma crise convulsiva, um mal súbito, um mergulho, o álcool, alguma coisa baixou a competência aquática subitamente e possibilitou o caso de afogamento. E afogamento, não há diferenças no prognóstico ou no tratamento quando se fala em água doce e água salgada. O tratamento e o prognóstico são o mesmo. Ou seja, fisiopatologicamente, tanto a água doce quanto a água salgada provocam hipóxia. E essa hipóxia é causada dependendo do grau de afogamento. E o grau de afogamento é relacionado diretamente à quantidade de água que foi aspirada e o tempo que essa água aspirada permaneceu ali. Ou seja, se eu tenho uma pequena aspiração, se eu não tenho aspiração, um resgate. Se eu tenho uma pequena aspiração, grau 1. Uma aspiração um pouco maior que dá alguns estertores bolhosos em ambos os pulmões, eu tenho um grau 2. Se eu tenho um edema agudo de pulmão, eu tenho um grau 3 e 4. O grau 3, eu ainda tenho uma pressão arterial boa ou alta, e o grau 4, uma pressão arterial baixa. Depois vem o grau 5, que é uma parada respiratória, e aí levando, consequentemente, em 1 ou 2 minutos, a uma parada cardiorrespiratória. Isso é a progressão dos graus de afogamento, da severidade. Então, se eu peguei um afogado que aspirou uma pequena quantidade, está em grau 1, e eu tiro ele de dentro d'água, acabou. Esse grau 1 permanece. Mas se isso progride porque ele não foi salvo na hora, isso vai progredindo, vai aspirando mais, e isso vai progredindo o grau de afogamento. Eu trouxe um caso clínico aqui, só para a gente ilustrar um pouquinho. Uma menina de 7 anos, presa no ralo da piscina do clube. Ao chegar o APH no local, a vítima ainda está presa e a mãe informa tempo de 20 minutos presa. Será que vale a pena ressuscitar? Que grau de afogamento ela está? Com 20 minutos, ela está em grau 6, parada cardiorrespiratória. Vale a pena ressuscitar? Vale. Vale porque a gente sabe que até 1 hora de submersão ainda vale a pena, ainda há possibilidade de ressuscitar e não ter sequelas. Agora, se ela está presa no ralo, eu não consigo mergulhar e arrancar ela. Normalmente, eu preciso desligar a bomba da piscina e talvez até cortar o cabelo. Tá? Porque não quando é preso pelo cabelo, não há como tirar normalmente se eu não cortar o cabelo. E se é preso pelo corpo, eu preciso desligar e aliviar o vácuo que foi criado nessa pressão de sucção. E aí fazer uma ressuscitação dessa criança, que infelizmente essa faleceu. Um outro caso clínico aqui, só para a gente ilustrar também, você é um professor de natação e observa uma criança com tosse, mas sem espuma na boca e no nariz. O que aconteceu? Isso é um caso muito comum de acontecer em piscinas, em aulas de natação. A criança aspira uma pequena quantidade de água, mas tosse, se livra dessa quantidade de água e segue a aula adiante. Mas isso a gente tem que entender que é um afogamento grau 1. Né? Isso poderia, numa outra situação, ser mais grave, chegar a um grau 2, se ela aspira
Se ela aspira um pouquinho da água e em seguida aspira um pouco mais porque perdeu a competência aquática subitamente, ou se o professor não prestou atenção nela. Então, grau 1, a gente não faz oxigênio, não faz nada, só deixa fora da água, acalmar, né, repouso e libera para casa. Um outro caso clínico que eu acho também interessante é um senhor teve dificuldade na piscina. Ao se aproximar, o guarda-vidas visualiza que a vítima está com muita espuma na boca e no nariz, ou seja, um grau 3 ou 4. Agora, ele está com dificuldade numa piscina, veja bem, numa piscina que dá pé. É estranho, né? Uma pessoa que se afogou numa piscina que dá pé. O que fala para a gente que possa ter algum afogamento secundário, alguma patologia. Será que ele teve uma crise convulsiva, uma dor no peito e isso possibilitou o afogamento? Então, quando a gente fala em afogamento, a gente tem que pensar em primário e secundário. Por quê? Porque secundário existem duas patologias que precisam ser abordadas e não uma só. Esse é o algoritmo do afogamento, onde mostra a severidade do afogamento, do resgate, passando por grau 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vocês podem baixar isso na página da Sobrasa, tem toda a explicação, tem até muito mais elaborado que isso, um folder e mostrando o tratamento de cada grau, o prognóstico de cada grau, e isso é bem reconhecido, já foi bastante publicado em várias revistas internacionais. Esse é um grau 2, só para vocês terem uma ideia da quantidade de água aspirada. Está aqui, ó, uma pequena quantidade aspirada aqui, que dá uma hipotransparência, e esse é o local mais frequente de aspiração, pulmão direito, lobo médio, tá? Porque é onde a traqueia tem uma retificação maior para o broncofonte direito, broncofonte esquerdo é mais horizontalizado e aspira menos. Mas você vê que um grau 3 já a aspiração é maior, né? Você vê que é maior no pulmão direito, mas ainda assim já tem no pulmão esquerdo, um edema agudo de pulmão. Essa água não deve ser tratada com antibiótico, nem diurético, nem restrição hídrica. Essa água, no grau 3 e 4, que é um edema agudo de pulmão, deve ser tratada com tubo orotraqueal, pressão positiva, PIP, internação no CTI e esperar 48, 72 horas até a recuperação desse surfactante, até esses alvéolos abrirem, esse recrutamento alveolar ocorrer efetivamente e essa vítima de afogamento, ou esse afogado, possa ser retirado, desmamado do respirador, retirado da prótese mecânica. Bom, nós somos a Sobrasa. A Sobrasa tem 25 anos, uma diretoria gigante, mais de 100 mil voluntários. Nós temos um propósito básico, que é tornar nossas águas mais seguras. Nós acreditamos que prevenir é salvar. Educar para não afogar, ou seja, a gente entende que se a gente educar a população, a gente vai evitar o afogamento. E o que a gente quer é mostrando que prevenção é salvamento. Né? Um salvamento bonito, uma ressuscitação bonita, ela nada mais é do que mostra para a gente a falha na prevenção, a falha na coisa principal que é prevenir. E eu queria mostrar para vocês um pouco, rapidamente, os programas de prevenção que nós temos, as ferramentas que existem na internet gratuitas, são programas de prevenção, são Kim na Escola, que é programa de prevenção nas escolas, piscina mais segura, os cursos de suporte de vida em afogamento, primeiros socorros, surf salva, que é para surfista, programas multiações, que é o clube de salvamento, o município mais resiliente em afogamento, a nossa campanha que deve começar agora de 23 a 29 de novembro, Semana Latino-Americana de Prevenção em Afogamento. Todo ano a gente tenta entender, a gente tem um boletim do problema afogamento, então a gente tenta entender qual é o problema afogamento, e aí a gente tem 1000 ferramentas, 5 vídeos de prevenção, todos em desenho animado, 4 gibis de prevenção para criança, jogos online, flyers, um número enorme de
vídeos educativos no YouTube, tabela de competência aquática, tabela de risco, tabela de atendimento de múltiplas vítimas. Então, assim, não faltam programas e ferramentas de prevenção. Falta a gente disseminar isso, multiplicar isso. Tá? E vocês são o público ideal para fazer esse tipo de ação. Nós estamos terminando. Qual o local de maior risco em piscinas? Quando você olha a piscina, qual o local que você diria que é o local de maior risco? E aí as pessoas dizem perto da escada, no fundo, perto do ralo, correndo na borda, no degrau. E o que a gente quer ressaltar nisso aqui é que o local mais perigoso na piscina é dentro da água. Ou seja, a piscina é difícil saber aonde vai acontecer o afogamento. Então a atenção tem que ser redobrada, principalmente com crianças, e principalmente com crianças de 1 a 9 anos de idade. É super importante ficar atento às crianças. O que eu quero com esse vídeo é mostrar para vocês que a gente tem, ao longo desses 25 anos de trabalho da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, a gente tem ferramentas para atender qualquer público, de qualquer idade, de qualquer situação relacionada ao afogamento. Mas a dificuldade, o grande desafio que a gente tem é vencer a barreira que existe entre todo esse material que a gente tem, que seja entregue para uma pessoa que acredite que possa acontecer com ela. O que a gente está vivendo hoje em dia, o que a gente vive hoje em dia são pessoas que se acham super poderosas, com elas nunca vai acontecer. Então, dificilmente eu consigo entregar uma dica de prevenção para uma pessoa se ela não acredita que vai acontecer com ela. E esse é o nosso grande desafio. Impactar, sensibilizar as pessoas de que o afogamento pode acontecer e deve envolver os mais novos e os mais velhos. Toda uma sociedade. Para evitar uma situação como essa, uma criança, 9 anos de idade, afogada num dia de domingo, quando depois de uma feijoada, todo mundo foi descansar e a criança ficou brincando na piscina, e teve um quadro de estado vegetativo persistente, ou seja, foi ressuscitada, sequelas severas, num dia de lazer, de prazer, onde a família deveria estar reunida, olhando a criança, perderam o seu maior tesouro por não acreditar que poderia acontecer com essa criança. E agradecer a vocês aí, né, a atenção toda e o que precisarem da gente, já sabe, Telegram, nós estamos com um grupo aberto, temos todos os canais de mídias sociais, então é só entrar, perguntar e a gente diz aonde você pode encontrar. Obrigado.